Você lembra? É igual cinema de interior. Eu era de uma cidadezinha de interior, Aguaí, que você ficava esperando. Enquanto não tivesse umas 30, 40 pessoas, não começava o filme. Conheço bem Aguaí. Morei em São João da Boa Vista um tempo. Ah, é? Morei ali do ladinho. São João a 20 quilômetros. São João estava Maurício, sobre a influência estamos ao econômica do vivo. Grande Aguaí, né? Sim. Aguaí era uma cidadezinha pequena ainda. Até Bem pequenininha, bem pequenininha. Doutor Manuel, Maurício, Sim. estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, da Shopping? Isso. Mas eu tô nela aqui, não tô vendo. Vou atualizar esse negócio aqui. Mas beleza, vamos que vamos. Se estamos ao vivo, vamos que vamos. Podemos começar? Claro. Vocês é que mandam. Vamos lá, nós temos um sexto elemento que aparece na minha tela aqui, que é o Otávio. O Otávio está aqui. Ele não aparece ao vivo a imagem, mas o nomezinho dele está lá. Bom, turma, vamos lá então. Vamos começar o nosso webinar. Agradeço a todos que estão aí com a gente nesse momento, seja no Zoom, seja pelo YouTube. Nosso webinar ele foi concebido com o seguinte tema: o varejo em recuperação, saídas extrajudiciais e judiciais. Eu queria começar agradecendo ao Shopping pela realização do evento. E eu queria agradecer aqui na figura do Nabil Sayon, que está aqui com a gente, que quando a gente começou a ter a ideia de fazer esse encontro plural com esses participantes, eu pensei logo de cara na Shop, que é uma associação que tem mais de 20 anos. 20 anos, né, Nabil? Exatamente 23. 23 anos. Trabalhando em prol do lojista de shopping. E aí, a Shop é uma associação que hoje tem mais de 54 mil lojistas, representa mais de 54 mil lojistas. E uma coisa me chamou muito a atenção no site da Shop, quando você... E eu, quando vi esse número de 300 mil, esse número me trouxe aquilo que eu sempre falo sobre o direito empresarial, que é qual é a função social de uma empresa? Qual é a verdadeira função social de uma empresa? A verdadeira função social de uma empresa é transformar as pessoas e a sociedade. E treinar 300 mil pessoas significa fazer o exercício da função social. Então, quando convidei ao Shop para organizar esse evento, de cara o Nabil, mas foi instantâneo. Estou dentro, pode organizar que eu estou junto. E aí comecei a correr atrás de todos os outros. E aí eu queria agradecer demais o Ibajude pelo apoio no Instituto Brasileiro da Insolvência. Eu queria agradecer muito a EXM Partners na figura aqui do André, também do Ibajude. Queria agradecer o Santos Aguiar e Signorelli, o escritório do qual eu faço parte, que desde o primeiro momento falou, vai lá e faz, cara, vai lá e faz. E agradecer a cada um dos participantes, que agora eu faço a questão de apresentar a cada um de vocês. Nabil Sayon, presidente da Shopping, grande figura, tem um grande defeito que é corintiano, mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Faz parte. Meu pai também é, infelizmente. Já vou deixar claro, eu sou São Paulino. Agradecer ao Nabil pela participação, né? Presidente da Shop, essa entidade fantástica que representa aí esse tanto de lojistas e briga por esses lojistas. Queria agradecer o meu professor, Manuel Justino, doutor, advogado, professor, ex-desembargador ou desembargador aposentado? Dá na mesma. Né? Dá na mesma? Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é o mestre de todos nós na área de recuperação e falência. Toda vez que eu pego um julgado, e aí eu vou ver uma jurisprudência, lá está a citação de Manuel Justino. E esses dias, participando aqui da nossa organização,
Eu mostrei o livrinho lá, o livro dele de recuperação e falência. Ele falou, mas essa edição é muito velha, eu já estou na 14ª, que eu tenho também. Mas eu falei, mas essa tem a sua dedicatória, né? Olha lá, tá lá ele lá. Olha aqui a 14ª, olha aí. Nada Então, com uma boa lá. propaganda, hein? Já que você mostrou a 14ª, eu vou mostrar a 7ª. Vai. Aqui eu tenho a dedicatória. Então, é um exemplo para a gente na área de recuperação e falência. Queria agradecer demais o Dr. Tiago. Demais, demais. Acabei de saber que ele tem 42 anos. É um jovem. E eu não ia falar isso, mas eu vou ter que falar. A primeira vez que eu fui despachar com ele, eu tomei um susto, porque eu falei, caramba, tem um menino como juiz. Ele é muito jovem. Eu falei, putz, porque assim, o meu filho é meu sócio no escritório. E todo pai é meio xarope e eu sonhava que um dia ele pudesse ser juiz. Hoje eu não sonho mais, tá? Eu tinha muita... Sei. Eu falei, putz, eu invejava demais o trabalho dos juízes, com o poder de poder influenciar, fazer justiça em cada caso, né? Hoje eu, sinceramente, eu não te invejo. Eu falo, puta, hoje eu olho para você e falo, puta, esse cara tá lascado, porque o que vem pela frente vai ser de tirar o sono, né? Então, mas muito obrigado por você estar aqui. A gente agradece muito a tua presença. Queria agradecer demais o André Rocha. Conheci o André num curso de recuperação e falência, um curso organizado pelo Daniel Carnio Costa, uns anos atrás. E aí ficamos amigos, fizemos um monte de coisa juntos, participamos de um monte de projetos juntos aí ao longo desse período. O André é um multi-homem, né? Ele é sócio da EXM Partners, vice-presidente do IBRA, Instituto Brasileiro de Recuperação de Ativos, diretor do IBAJUDE, tem 2 filhos, né, André? Pequenos. 3 filhos pequenos. E toda vez que eu ligo para ele, falo, cara, e aí onde você tá? Pô, tô em Cuiabá, tô em Corumbá, tô em Ribeirão. Falo, meu, você tá maluco, você não vai dar conta. Mas assim, agora não mais, viu, Maurício? Agora é só em Ribeirão. Agora estamos mais sossegados, por enquanto, né? Pelo menos com base fixa. Queria agradecer demais cada um de vocês e falar que, para mim, Maurício Santos, advogado, São Paulino, é um orgulho danado de estar aqui com vocês nesse webinar. Nabil, vamos começar com você, então. Varejo, situação atual e os desafios pós-pandemia. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer as palavras do Maurício, mandar um abraço aí para o André, para o Manuel e para o Tiago. E é um prazer muito grande estar aqui para que a gente possa passar um pouco aí da nossa experiência. E, na verdade, a gente aprende todo dia. Essa pandemia nos pegou totalmente de surpresa e estamos aprendendo muito com essa pandemia. Então, para a gente poder... Já estou começando aqui a cronometrar nos 12 minutos. Então, eu queria dar aí um panorama um pouco do setor. Nós temos hoje no Brasil 577 shopping centers, 105 mil pontos de venda em todo o Brasil. São 1,5 milhão de empregos diretos que o setor representa. E um dado importante, 70% das lojas dentro desses empreendimentos são de pequenos empresários. Atualmente, nós atingimos, infelizmente, com essa pandemia, que a partir do dia 20 de março fomos obrigados aí a fechar as portas, e 35 bilhões de prejuízo. Para que a gente tenha uma ideia do que representa isso, ano passado o setor faturou 193 bilhões de reais. E até agora nós já tomamos aí 35 bilhões de prejuízos. Infelizmente, esses prejuízos continuam crescendo e nós temos atualmente, dos 577 shoppings, 120 shoppings ainda estão fechados. Os demais empreendimentos estão trabalhando com horário restrito. Em muitos lugares no nosso país, uma hora fecha, uma hora abre. O consumidor está um pouco atordoado com esse confinamento de tanto tempo e, ao mesmo tempo, o que acontece? Esse consumidor ele está dentro de casa, angustiado. A violência, infelizmente, conversando e ouvindo muitos médicos especialistas, que esse modelo, que é um modelo que tem que ser muito discutido,
Tem uma pesquisa em Nova York de que esse confinamento, as pessoas que estão dentro de casa, segundo o prefeito de Nova York, 65% das pessoas que estão dentro de casa estão morrendo mais do que as pessoas que estão trabalhando. Então, são grandes discussões e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o nosso setor. O pequeno empresário hoje, dentro de shopping, está sofrendo e está tendo um prejuízo, e de 12 a 13 mil lojas, infelizmente, não voltam mais para o mercado. E por que isso está acontecendo? Primeiro, o crédito prometido, o pequeno empresário não teve acesso. E não teve acesso por alguns motivos. Em São Paulo, o governador liberou 500 milhões para esse pequeno empresário, e na hora que esse pequeno empresário foi tomar esse crédito, as taxas de juros 1,6 a 1,7, 130% de garantia do valor tomado, e, pior do que isso, um imóvel de garantia. Inviabilizou a operação. O governo federal tem ajudado na medida do possível, liberou, ou melhor, postergou uma série de impostos federais para os empresários de um modo geral. Isso não aconteceu em São Paulo e também não aconteceu com o prefeito, que nós pedimos aí postergação do IPTU durante um período para que o pequeno empresário pudesse respirar. Infelizmente, nem a prefeitura, nem o governo têm ajudado não só o pequeno empresário, mas os empresários de um modo geral. Eu tenho a responsabilidade de representar uma coletividade muito grande e a gente tem que falar algumas verdades, com todo o respeito que a gente tem aos prefeitos, aos governadores de todo o nosso país. Então, com acesso restrito do pequeno empresário, que ele tem normalmente, ele consegue segurar a sua situação 30, 45 dias, nós já ultrapassamos aí 100 dias nesse desespero e, por isso, infelizmente, desse fechamento. E como é que eu vejo a situação no Brasil hoje? Você tem prefeitos e governadores, cada um tomando uma atitude dentro das suas análises que são feitas, e o que a gente se preocupa muito é que nenhum deles cuidou do lado da economia. Eu acho que a saúde é fundamental, a saúde é importante, ao mesmo tempo que a gente respeita muito essas vidas que estão sendo tomadas da forma que a gente tem assistido e tem se preocupado muito, mas a gente entende que uma coisa não pode ficar totalmente isolada, somente saúde, 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 e a saúde das pessoas que estão desempregadas, e a saúde das pessoas que estão confinadas dentro de casa. Se o governo chegasse e desse uma posição, olha, vocês fiquem em casa, mas eu vou levar para vocês, vocês fiquem tranquilos que vocês vão ter café da manhã, almoço e janta, você deu uma contrapartida, você deu um contraponto para que eles ficassem em casa. Como é que você vai falar para uma família de 8, 9 pessoas que moram dentro de um mesmo quarto, pedir para que elas fiquem em casa, e a pessoa o chefe da família está desempregado, ele tem que sair para trabalhar, ele tem que sair para buscar. E um exemplo que me marcou muito, a questão de 15 dias atrás, sai do supermercado, uma pessoa de seus 35 anos aqui no Guarujá, olha para mim e fala assim, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar a colocar as suas compras no carro. Eu falei, faz favor. E disse para ele o que ele fazia, por que ele estava fazendo esse trabalho com 35 anos, uma vida toda pela frente. Ele dizia assim, meu senhor, eu trabalhava na praia vendendo sorvete e conseguia sustentar minha família. E nesse momento eu estou desesperado porque não me deixam trabalhar, não me deixam vender meu sorvete e eu preciso pedir esmola. E eu não quero pedir esmola, eu quero trabalhar. Eu peguei o exemplo dele e transportei isso para milhões de brasileiros que estão nessa situação. Isso choca, isso preocupa. E se a gente não pensar, além da saúde, na vida das pessoas, eu acho que a gente está dando uma péssima contribuição para essa violência que vai ser transportada para as ruas daqui a pouco, se a gente não encontrar uma solução olhando sempre, não só para o lado da solidariedade, mas para o lado de ajudar essas pessoas a voltarem a ter os seus empregos. A gente percebe que as pessoas querem voltar a trabalhar, as pessoas que estão desempregadas precisam procurar trabalho, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, até o final do ano, vai ser muito difícil as pessoas empregarem pela situação que a gente está hoje.
E agora eu entro numa análise que é uma análise que eu discuto muito, tenho falado isso muito nos momentos em que a imprensa nos procura, e eu digo que nós estamos passando, o nosso setor de varejo de shopping está passando por uma injustiça muito grande, uma discriminação muito grande. E é muito simples. Onde é que está hoje o grande fato das pessoas que estão se infectando e que, infelizmente, as mortalidades estão acontecendo em que lado? E eu falo sempre que é o lado da periferia. A gente tem muito respeito pela periferia, a gente tem muito respeito pelo ser humano e pelas pessoas. E eu dizia isso, eu falei isso para o pessoal do governo do Estado, falei isso para o pessoal da prefeitura, vocês têm que cuidar da periferia, vocês têm que cuidar das feiras livres e vocês têm que cuidar dos transportes públicos. Aí é que está o grande problema do nosso país. As pessoas ouvem, as pessoas entendem o que você fala, mas não tomam absolutamente nenhuma atitude até hoje. Nós estamos falando isso desde o mês de março, quando os empreendimentos foram fechados e a gente foi para um confinamento. E até hoje você tem, as periferias não fecharam um dia o seu trabalho, o seu comércio, não houve nenhuma prevenção, não houve nenhum procedimento dentro das periferias para que a gente diminuísse o contágio. Segundo, os transportes até hoje, seja o transporte público, e quando a gente vai no metrô, quando a gente vai na rodoviária, é lastimável o que, obviamente, a imprensa mostra dessa situação, e a gente olha o que as autoridades fazem, absolutamente nada. Elas vão em cima dos empreendimentos e mandam fechar os empreendimentos, estabelecem um protocolo para os empreendimentos de mais de 25 protocolos de saúde dentro dos shoppings, se transformaram em verdadeiros hospitais. Tivemos que pegar, inclusive, um atestado do Sírio-Libanês dizendo que os protocolos que os shoppings estão seguindo são os melhores protocolos de qualquer atividade fora desses empreendimentos. E aí o que eles fazem com o empreendimento? O empreendimento, eu digo sempre que o shopping center ele é um corpo humano em constante movimento. Na hora que você quebra o braço esquerdo desse empreendimento, que é proibir a praça de alimentação, aí você vai, não satisfeito, você quebra o braço direito dele, que é o setor de lazer e entretenimento, e principalmente academias que podem funcionar assim, com algumas restrições, e não bastasse isso, você quebra uma perna desse empreendimento, que é limitar 20% da capacidade do shopping, você ficar literalmente limitado a colocar dentro do seu empreendimento pessoas, que não se eu tenho um shopping que pode trazer 30 mil pessoas para dentro desse empreendimento, só 6 mil pessoas podem entrar. E hoje não estão atingindo nem 20%. Por quê? Porque a comunicação, efetivamente, da própria imprensa, do governo dos estados e também de outros, de fora de São Paulo, de outros municípios, fique em casa, a única coisa que o pessoal sabe falar é fique em casa. Então, hoje, esses empreendimentos têm condição de receber o consumidor da melhor forma possível, respeitando a saúde, respeitando a vida, respeitando tudo que a gente já falou, e mais um pouco, porque você tem aferição da temperatura na entrada, você tem álcool gel, você tem a sinalização no piso desses empreendimentos, e você tem uma série de outros procedimentos dentro da loja, você tem o alto-falante a cada hora orientando, você tem os seguranças também não deixando ter aglomeração, e vai ser impossível com 20% de capacidade. E o que nos preocupa é que você vai para Goiânia, você vai para Goiás, aí você vai abrir agora, o governador definiu 15 dias fechado e 15 dias aberto. Aí a gente perguntou, e o que vocês estão fazendo com a periferia? O que vocês estão fazendo com o transporte público? O que vocês estão fazendo com as feiras livres? Nada, absolutamente nada. Então, eu queria deixar essa primeira contribuição para respeitar aqui o nosso horário. A gente está brigando para abrir 6 horas e parece que agora, semana que vem, vamos conseguir abrir 6 horas. Vamos lutar pelas 8 horas depois, porque o varejo não aguenta mais, os prejuízos são absurdamente irrecuperáveis e a gente pede que os nossos governos tenham só bom senso. Administrar é ter bom senso, só para ter bom senso. E chame o setor produtivo para falar com vocês. Aliás, eles têm nos chamado, têm nos ouvido.
tem nos ouvido, mas não tem tomado uma atitude em relação ao que a gente fala. Desculpe a minha veemência aí, Maurício, mas eu estou com uma quantidade de estresse contido pelas centenas e dezenas de telefonemas, de e-mails e WhatsApp que eu recebo, e depois de 100 dias, infelizmente, a gente tem que aflorar um pouco, colocar um pouco para fora, senão a gente acumula essa tristeza, e essa tristeza vai trazer um problema sério na nossa saúde. Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição para a gente continuar com esse importante debate. Nabil, perfeita a sua colocação, como sempre. A gente entende perfeitamente o teu sentimento, porque, assim, no escritório, rotineiramente, eu estou me deparando com isso, né? Todos os dias eu recebo dezenas de ligações de varejistas desesperados, porque não sabem o que vão fazer. Estão começando a ter todos os títulos protestados, e aí a gente entra em contato com os fabricantes, pô, não protesta o título, ele não tem como te pagar, a loja está fechada, e a que está aberta está trabalhando 4 horas, não está faturando. E o fabricante fala, mas eu estou sendo protestado pelo fabricante do tecido, da matéria-prima. Então isso criou um efeito sistêmico, você não consegue romper. E tudo isso vai desaguar num processo que será a briga de todos contra todos. Você fala, todo mundo vai pedir falência de todo mundo. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente pode lidar? Esse teu desespero, a tua fala, ela reflete muito bem o que está sendo o desespero do varejista como um todo. E aí o que eu mais escuto é o seguinte, como eu trabalho muito com recuperação e falência, o que eu mais escuto é o seguinte, cara, a saída é a recuperação judicial vai fazer frente, eu consigo minha solução com recuperação judicial, e aí eu chamo Manuel Justino para falar se a recuperação judicial é a salvação disso tudo. Muito bem, meu querido Maurício, meu ex-aluno, que agora já é quase meu professor. Né? Só não é meu professor porque eu não me submeto aos ensinamentos dele, mas aprendo sempre com ele. Mas... Jamais te daria menos que 10. Obrigado. Dá um abraço em todo mundo aí, no Nabil, no Maurício, meu ex-aluno, no Tiago, o grande Tiago, o André, todo mundo. E já entrar direto no assunto, porque na realidade nós temos esse tempo aí bastante limitado e eu vou tomar bastante cuidado para não atravessar o meu tempo. E vou tomar bastante cuidado também para não entrar na matéria do Limonge, que ele vai dizer se o judiciário está ou não preparado para a crise. Eu até já desconfio qual é a resposta dele, mas eu quero ficar longe, não é? Longe dessa matéria dele. E com relação ao Nabil, o Nabil realmente traz aqui umas coisas impressionantes e a gente realmente se assusta. Nós estamos com 60 mil mortos, estamos caminhando para 1.500.000 infectados. E claro que nós precisamos pensar também no aspecto econômico, mas eu continuo achando que a primeira coisa que nós precisamos pensar realmente é na vida humana. Aliás, eu não vou falar sobre isso, porque aí a gente ficaria falando só sobre isso, mas eu me lembro do Moura Ribeiro. Moura Ribeiro é todo mundo conhece, do CNJ, aqui de São Paulo, nosso colega, foi colega desembargador, e eu achei impressionante uma coisa que ele falou, olha, a gente tem que se preocupar com o CNPJ, tem sim, mas a gente não pode se esquecer que sem CPF não tem CNPJ. Então, mas eu não vou entrar nessa discussão, eu só queria fixar minha posição com relação a isso e entrar no assunto que me diz respeito, que é saber se a recuperação judicial resolveria o nosso problema ou não. Vejam, nós estamos numa crise de saúde, numa crise econômica e numa crise política, que, aliás, foi consagrado o verbo colapsar, não é? Colapsar a saúde, colapsar a economia e colapsar a política. E o medo agora é colapsar a jurisdição. Será que a jurisdição vai aguentar se todo mundo tentar se valer, como você mesmo disse agora, Maurício, protestar, requerer falência, recuperação, etc. E é sobre esse aspecto, então, que eu quero falar, tomando cuidado para não entrar no assunto do Limonge, do Tiago, do nosso querido Limonge. Vejam,
o que ocorre é o seguinte: a recuperação judicial, isso aí é extremamente importante, a recuperação judicial, ela não faz dinheiro, de jeito nenhum. Então não adianta pensar, bom, eu vou resolver. O problema aqui é problema de caixa, é problema de liquidez. Eu não tenho dinheiro, ninguém tem dinheiro, não está ativada a economia por força do problema da crise de saúde. Nenhum sistema, eu sempre digo isso, nenhum sistema jurídico, e não é o sistema jurídico brasileiro, não. Aliás, não é nenhum sistema jurídico. Nenhum de nós estava, e aí eu digo, então volto a nenhum sistema jurídico, estava preparado para esse tipo de crise. Nós jamais imaginaríamos que passaríamos por uma crise desse tipo. É uma crise, aliás, curiosamente, agora está o gafanhoto, não é? Parece eu falo que as 7 pragas do Egito, não é? Uma já veio agora, que é o gafanhoto. Uma das pragas do Egito era exatamente essa, gafanhoto, não é? Então, ninguém estava preparado para isso, e o nosso sistema jurídico não estava preparado para isso, como nenhum sistema jurídico do mundo. E agora, o que se pensa é o seguinte: bom, vamos ver a recuperação? Não adianta, a recuperação não faz dinheiro. O que me parece que o que nós temos que caminhar é para aquela ideia de que, eu também não vou insistir na crise, porque a crise todo mundo sabe, então não preciso insistir, que caminhos nós poderíamos tentar encontrar para a tentativa de encaminhamento dessa solução. Todo mundo está preocupado com isso. Nós temos que tentar ver o que nós podemos encontrar fora da jurisdição. Porque o Tiago, depois ele vai dizer se o poder jurisdicional aguentaria se todo mundo fosse para a jurisdição, se todo mundo tentasse se valer de medidas judiciais. Vejam, nós temos aqui, e a tentativa de solução, me parece, tem que ser fora do judiciário. O problema é que o brasileiro, em geral, e isso realmente é do brasileiro, o brasileiro, em geral, ele adora um processo. Eu não sei se vocês já viram, qualquer discussão, o sujeito fala, eu vou te processar, bota o dedo na frente dele, eu vou te processar, como se o processo fosse a solução para tudo. E aí eu me lembro, o Watanabe diz, do Japão, o Kazuo Watanabe diz no Japão, que o japonês tem vergonha de ir ao judiciário, primeiro porque ele diz, é uma confissão de que eu não consegui resolver os meus problemas. Então, eu não quero ir para o judiciário. E mais, é uma vergonha que a cultura japonesa traz para a pessoa de dizer, ora, o judiciário eu tenho que deixar para casos absolutamente limites. Eu tenho que resolver os meus problemas. E não é o que ocorre aqui no Brasil. E as tentativas de solução que nós estamos vendo, nós temos o projeto 1397. O projeto 1397 tenta trazer alguma solução extrajudicial, mas já começa dizendo que o juiz tem que homologar. Aí fala, bom, mas o juiz homologar é fácil. É fácil nada. O juiz, para homologar, ele tem que examinar aquilo lá para ver se está em termos, se não está em termos, etc. Então, dizer, por outro lado, o 1397 era um projeto urgente, que agora ele está rodando há 2 meses, vai rodar mais 3 ou 4. Daqui a pouco ele, que previa estar em vigor até o fim do ano, ele chega no fim do ano e não está aprovado ainda. Então, por aqui, talvez a gente não encontre caminho. Tem a resolução do CNJ, 125/2010, os métodos alternativos de solução de conflito, SEJUSC, etc., que é um caminho a se tentar. Houve um provimento da Corregedoria de São Paulo, isso, provimento 11 de 2020. Também tenta, claro, um esforço, todo mundo está com esse esforço e louvam-se todos esses esforços. No entanto, também no provimento, está se pensando no juiz para homologar um acordo, etc., etc., etc. No dia, está aqui, ó, no dia 26/6/2020, agora eu preciso, todos nós precisamos tomar muito cuidado com o tempo, não é? Mas eu estou dentro do meu tempo. No valor econômico do dia 26/6/2020, saiu, agora, dia 26/6, há 4, 5 dias atrás, saiu um artigo do Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão dispensa comentário. É uma cabeça pensante, é um
pensamento brilhante lá do STJ, e ele, então, comemorando os 5 anos da lei, e aí é que eu ia falar, da lei de mediação, que é a lei de 14.140, de 26 de 6 de 2015, que completou agora 5 anos. E ele dizendo que talvez o caminho seja esse. E eu, então, para não deixar tudo, vamos dizer, só na desgraça, só no... Me parece que realmente o caminho seria essa tentativa de mediação extrajudicial que está lá no artigo 21 da lei de mediação. E aí a gente pensa o seguinte, eu, quando pensei isso, eu falei, não adianta. O brasileiro botando o dedo e dizendo, eu vou te processar. Não adianta, ele quer processo. Mas vejam, isso aí traz uma certa esperança para a gente. Eu passei por isso, não sei se vocês provavelmente estavam lá ainda pensando em entrar na faculdade, eu já estava trabalhando há um tempão, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Em 1990, eu já tinha sido juiz, já tinha sido advogado, já tinha sido tudo isso e tal, já estava trabalhando há muito tempo. E em 1990, eu era juiz há 3, 4 anos, e eu pensei comigo, eu falei, é muito sonho, Código de Defesa do Consumidor é muito sonho. Onde já se viu aqui falar inversão do ônus da prova? Isso aí não existe. Pô. Os caras não estudaram direito romano, não sabem o princípio, que se você não provar não adianta nada, não sei. Enfim, parecia que o Código de Defesa do Consumidor não ia pegar de jeito nenhum. Eu era juiz, o advogado vinha falar comigo, eu falei, doutor, espera, mais 3, 4 anos a gente vê que essa lei não pegou e vai sumir, não é? E não, e vejam que pegou e pegou muito bem. Então, a minha esperança é que esse termo está ruim, né? O novo normal. Agora estão dizendo que tem um novo normal com gafanhoto. Daqui a pouco vai ter um novo normal, não sei com o quê. Mas a esperança é que talvez haja realmente mudança desses sentimentos para que as pessoas passem a perceber que buscar a jurisdição, e aí eu respondo a pergunta, Maurício, buscar a recuperação judicial não será solução. Não será solução. Recuperação judicial não faz dinheiro. E a recuperação judicial tem salvo grandes empresas e tal, mas para microempresa, empresa de pequeno porte, meu querido Nabil, que é a nossa discussão, e me parece que 91% hoje das empresas do país são microempresa, empresa de pequeno porte, para microempresa, empresa de pequeno porte, a recuperação não resolve. A recuperação de microempresa, empresa de pequeno porte, virou recuperação judicial recuperação judicial normal, porque ela não traz solução. E, então, para não ficar nesse nosso desespero final, lembrando que o problema é de caixa, é de liquidez, e que esse problema de caixa e de liquidez vai se resolver, tem que se resolver com o governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal, não adianta ir buscar solução no poder jurisdicional. O sistema jurídico traz um caminho que é o caminho da mediação. Esse caminho da mediação tem que entrar na cabeça das pessoas como eu achava que o CDC não entraria e entrou. Talvez, nessa nova situação, a gente chegue a essa solução, ou a gente chegue a essa tentativa de solução. Não esperar que a recuperação judicial venha a resolver esses problemas, porque eu até me arrisco de dizer isso. Recuperação judicial de microempresa, de pequeno porte, de empresa de pequeno porte, não é solução. E era isso, então, que eu queria falar para vocês. Nabil, muito obrigado por todos os dados que você trouxe. Eu achei curioso que você falou, não dessa vez, mas você falou que 70% das empresas que estão em shopping são microempresas ou empresas de pequeno porte. E esses é que garantem o emprego, esses é que garantem a atividade econômica. Eu estou com exatamente 11 minutos, se não me enganei. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Professor Manuel, como sempre, brilhante. E quando fiz o convite a ele e disse qual seria o tema dele, ele falou, você não espera que eu vá falar bem da recuperação, você espera? Eu falei, não, eu espero que o senhor vá e fale a verdade, aquilo que o senhor queira falar. E é isso mesmo, as suas palavras foram esclarecedoras e inquietantes. Quando o senhor fala que a recuperação judicial ela não é o caminho é a mediação, é a conciliação,
No começo do ano, eu chamei o pessoal do meu escritório e falei, turma, eu vou fazer um curso de mediação e conciliação, porque é isso que vai acontecer com as recuperações e falências no Brasil. Se a gente não for para esse caminho, não tem mais encontro. A gente não vai dar conta. E a gente não se deu conta que uma petição bem feita não salva a empresa. Uma petição bem feita talvez salve um processo. A empresa não. E aí todo mundo pensa que o milagre da recuperação, quando você consegue passar pelo crivo do Dr. Tiago, e ele fala, olha, defiro a recuperação, todo mundo fala, puxa, que bacana, vamos para uma assembleia de credores, agora vamos para a arena romana, onde todo mundo vai tentar se matar, mas a gente vai sair vivo disso. Todo mundo acha que o jogo está ganho aí, não está. O jogo da negociação, da mediação, da conciliação, ele continua em todo o processo. Se ele está num processo, por que não ele ser pré-processual? E aí, professor, eu vou dizer uma coisa que é muito pessoal. Eu fui do varejo muito tempo. Eu não sei se... desculpa dizer que eu sou um jurista, eu não me considero um jurista. Estou longe de ser um Lênio Streck. Eu ia até colocar um cachecol para aparecer aqui como Lênio Streck, mas não tive coragem. Eu brinco, eu falo, eu não sei se eu sou um jurista do varejo ou um varejista do direito. Porque durante toda a minha vida eu tive no varejo como comercial, como negociante mesmo. E eu me gabava pelas minhas negociações. Excelente negociador, excelente. E hoje, como advogado, já há um bom tempo, quando eu me deparo com as negociações entre duas partes, credor e devedor, eu chego num ponto em que essas partes já estressaram todo o processo, eles não conseguem se olhar. E quando você propõe, e eu proponho mediação, eu sempre proponho, eu falo, vamos para a mediação, eles se recusam. Eu não quero sentar com esse cidadão. E aí sabe quem vai resolver isso? Infelizmente, o judiciário. É uma realidade dura, mas, infelizmente, a gente precisa ter uma mudança cultural muito abrangente. E talvez seja aquilo que o senhor falou. O CDC não ia pegar e pegou. De repente, se a gente praticar mais a mediação e a conciliação, daqui a uns 10 anos, talvez, a gente possa olhar e falar, conseguimos chegar. Falamos do PL 1397, que criava uma situação de negociação chamada extrajudicial dentro do judiciário, ficou esquisito isso, mas que eu confesso que eu festejei o 1397 pensando que a gente poderia dar mais fôlego às empresas e mais condições para que, de certa forma, a gente criasse uma falsa moratória. Nós não tivemos coragem de criar uma moratória no Brasil, como diversos países mundo afora, logo em março, criaram. Portugal, por exemplo, em março já chegou e falou, moratória até setembro. Em setembro a gente vê o que aconteceu e aí retoma esse negócio. Aqui não, aqui ninguém teve essa coragem. Se a gente não consegue negociar, se a mediação e a conciliação não faz parte de uma cultura, porque os caras não querem mais sentar, porque o varejo ele não está sofrendo agora. Lógico que agora é pesado, muito pesado, mas ele já vinha sofrendo de muito tempo. O varejo já vem, boa parte dele inadimplente, não pagando shopping, não pagando custo de ocupação, não pagando imposto. Por quê? Porque não estava conseguindo fazer a roda virar. E aí o varejo se depara numa situação com essa atual, sem nenhum amparo, e sem ter fôlego para negociar, porque o credor dele ele não tem mais credibilidade para negociação. O credor fala, eu não quero mais ouvir história, você vai vir aqui e vai me contar a história. Só resta o judiciário. Diante disso, doutor Tiago, o judiciário está preparado para a crise? O varejo, os empresários de forma geral, vai encontrar agilidade no judiciário para soluções? Está com você. Boa noite a todos. É sempre uma alegria ouvir o doutor Manuel Justino, né? Uma delícia, é aquela sobriedade que coloca as questões sempre de forma clara, cristalina, sempre bem ponderada. Realmente é um orgulho ser de uma profissão da qual ele já fez parte.
E na pessoa dele eu cumprimento todos vocês e os participantes que eu desconheço, mas quero dizer que é um orgulho. Eu tenho que fazer um disclaimer primeiro. Eu dei um super trabalho para o André para aceitar o convite. Eu dei um super trabalho. E eu sempre dou trabalho, porque é uma coisa pessoal. Eu não gosto. Não gosto porque eu acho que o juiz não pode falar muito. Né? O juiz não pode se comprometer com posições, porque a nossa atividade é um constante oxigenação. Então, a minha posição de hoje pode não ser a posição de amanhã, e eu posso ser livre para melhorar ou para evoluir, sem ser cobrado posteriormente por posturas em palestras. Então, é uma coisa meio pessoal. Eu, dos meus colegas, evidentemente, eu sou o que menos falo em público, por essa questão. Acho que os nossos processos são muito importantes e, às vezes, você fica meio vinculado a uma opinião que, no processo, eventualmente, você vai ter que mudar. E dei o trabalho também por ele, porque é o seguinte, eu tenho medo da impostura, de ser impostor. E quando ele me convidou para tratar de um assunto que é varejo, eu falei, eu não tenho nada a dizer. Não tenho rigorosamente nada a dizer. Então, estou correndo o risco de cometer a impostura que eu não gostaria de cometer, mas já que a questão é de tratar de preparação do judiciário para a crise, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou um crítico mordaz do Poder Judiciário, crítico de mim mesmo, e eu acho que o Judiciário nunca está preparado para nada, de princípio, por uma série de razões, por questão orçamentária, por problema na alocação dos recursos do Judiciário, a estrutura que a gente tem de trabalho, que em alguns casos chega a ser vergonhosa. Então, de modo geral, o Judiciário ele nunca está pronto para atender situações excepcionais, na minha opinião. Mas o que existe dessa nossa situação atual é uma excepcionalidade que ela jamais foi vista, pelo menos para as pessoas que estão vivas hoje. Assim, eu não passei, evidentemente, já passamos por guerras mundiais e tal, mas assim, para as pessoas economicamente ativas hoje, né, eu acho que é uma crise sem paralelos, porque, além de tudo, é uma crise mundial e que atingiu com a mesma potência países ricos e pobres e com consequências desastrosas para ambos. Né? A gente vê os Estados Unidos e vê que a dificuldade é muito grande lá, não como aqui, por uma questão, evidentemente, de recursos. Né? E pegando o gancho do Dr. Manuel, é isso. Fundamentalmente, o judiciário não resolve crise econômica, jamais resolverá. E também acho que não é com lei que se resolve crise econômica. Né? A história tem nos mostrado diariamente que a forma de se lidar com uma crise econômica, que é uma crise, fundamentalmente uma crise de crédito, é que os países ricos estão fazendo, injetando dinheiro na economia, liquidez. Liquidez é isso que precisa. Então, se você perguntar para mim se um processo de recuperação judicial resolve um problema de um empresário hoje, olha, a experiência mostra, né, que processos de recuperação judicial em que o devedor não tem uma perspectiva de injeção de dinheiro novo, eles tendem a fracassar. De modo geral, eles tendem a fracassar. Num cenário de pandemia, com dificuldade de crédito, me parece evidente, como bem ponderou o doutor Manuel, que o processo ele pode até resolver questões pontuais, daquelas momentâneas de um respiro, mas ele não faz com que o devedor consiga construir um plano de recuperação que, ainda que seja aprovado pelos credores, ele tenha condição de cumprir no curto e longo prazo. Então, se é para brincar de solução, a solução está dada, mas é uma solução que ela não é real. Né? Me dá tristeza, porque assim,
pegando um pouco o gancho do que o Nabil falou, que seguramente é a pessoa mais abalizada para falar para esse mercado que nós estamos falando hoje, é o seguinte, assim, ainda que o Brasil seja um país com menos recursos que os outros, o fato é que houve uma tentativa, um esforço do governo, ou pelo menos em tese, mais ou menos um esforço, porque demorou-se para caramba para sair os recursos, mas o fato é que ele não chegou na ponta, os investimentos não chegaram na ponta, o dinheiro não chegou na ponta. E aí não há solução possível, porque não basta assim, olha, estamos liberando 500 bilhões, o nosso ministro da Economia gosta de falar em bilhões, trilhões, ele gosta de números superlativos, mas o fato é que o dinheiro não chega naquele cara que precisa. E quando você tem um empresariado que é fundamentalmente, não estamos dizendo só de lojista, estamos falando de empresariado nacional, que é constituído fundamentalmente de pequenas e microempresas, sem investimento não existe nenhuma, quer dizer, sem liquidez, sem crédito, não há meio da gente falar em recuperação econômica. Vocês devem conhecer um advogado muito famoso da nossa área de recuperação judicial, que eu reputo um dos melhores, se não o melhor, advogado, que é o Eduardo Munhoz, que está à frente da recuperação da UES, à frente da recuperação do Grupo Odebrecht, realmente um advogado muito, muito preparado. E ele deu uma entrevista recentemente dizendo assim, olha, qualquer tentativa de alteração legislativa nada resolve. Recuperação judicial só funciona com crédito. E nós não temos crédito. Nós não temos liquidez. A nossa legislação, o que se poderia mudar, era uma tentativa de tirar a condição dos bancos de praticamente donos do devedor, né? Eles moldam os planos de recuperação judicial de maneira que eles tenham a maior fatia do bolo, que é razoável, de modo geral, mas assim, o que a gente está aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você ter uma Selic de 2,5% e o crédito ser oferecido no momento de crise por uma taxa de 1,6, Nabil, ao mês? Entre 1,6 e 1,7 ao mês. Quer dizer... Utopia. Né? Da outra parte, eu acho que uma preocupação que eu queria externar, e assim, que eu acho que às vezes todos esses esforços legislativos são... Eu ouvi o Maurício falando de moratória e tal, eu acho que interessante, mas a gente tem que pensar sempre no risco sistêmico dessa coisa. Porque, como você também pontuou, Maurício, o credor, ele é devedor de alguém. Sim. Que também é devedor de alguém, que é devedor de alguém. Quando você faz uma coisa, você dá uma moratória sem contrapartida, o sistema todo entra em colapso. Vamos falar fundamentalmente de shopping centers, são não sei quantos mil lojistas. Esse lojista ele deixou, evidentemente, de pagar, teve que haver uma redução dos aluguéis, mas isso também impactou no dinheiro do shopping, que tem um fundo de investimento lá atrás, que na ponta tem o pequeno investidor que sou eu, que tem fundo imobiliário. Porque todo mundo saiu da renda fixa por causa da Selic a 2,5% para buscar outras alternativas. E um bando de gente foi para ação, um bando de gente foi para fundo imobiliário. Quer dizer, toda a roda econômica, não adianta, assim, uma hora ser atingido pela crise, né? Tudo isso para dizer que é o seguinte, o governo é o executivo, não tem o que falar, não dá para depender de judiciário, não dá para é o executivo que tem que meter a mão no bolso e colocar dinheiro na economia. Caso contrário, a gente não sai do lugar. E ainda eu estou sendo impostor de novo, porque eu estou falando de economia, algo que eu não queria falar. Mas, enfim, deixa eu só ver aqui meu tempo. É isso. E por que assim, só para fechar o meu raciocínio, eu acho que é basicamente isso. Assim, pontualmente, o judiciário pode fazer uma coisa ou outra. O varejo encontraria soluções no judiciário? Olha, para aquele lojista que entra com uma revisional de aluguel, ok. Eu acho, mas tá muito evidente que é uma crise que pegou todo mundo de surpresa, é uma coisa que não se esperava, de contornos desastrosos e que atinge todo mundo. Por isso que eu acho que é evidente que as negociações elas têm que se dar fora do judiciário, né? Mas, com uma mudança forçada de perspectiva, de uma negociação honesta,
E quando eu digo honesta vamos socializar, não gosto da palavra, mas vamos socializar o prejuízo que todo mundo sofreu. É o único jeito de você conseguir fazer a coisa andar de novo, né? Se a gente fala em moratória, muito bem, moratória, mas está entrando em dinheiro, quais vão ser os juros daqui para frente, como é que vai ser? Quer dizer, não é pura e simplesmente assim, não pago, volto quando voltar a economia. Por quê? Também, usando uma palavra que não é do meu gosto, a gente não sabe o que é o novo normal, a gente não sabe quando as coisas vão começar a andar. O Nabil não sabe dizer quando ele vai poder abrir 10 horas por dia. Ele não sabe dizer se nesse Natal ele vai estar operando, as lojas vão estar operando como deveriam. Quer dizer, é um prejuízo que a gente vai ter que sofrer, e já sofreu, e tem sofrido, que eu acho que só existe a possibilidade de saída com uma socialização do prejuízo. Nesse sentido mesmo, os credores abrirem mão, que o outro credor vai abrir mão, todo mundo vai ter que colocar a mão no bolso e falar assim, perdemos, vamos começar de novo. E isso aí não há judiciário que resolva, porque cada juiz pensa de uma coisa diferente. Você nunca vai ter uma solução igual para soluções idênticas. Então, tem que partir dos agentes econômicos esse consenso. E com isso eu acho que eu termino a minha exposição catastrófica. E agradeço a oportunidade. Doutor Tiago, muito obrigado, parabéns. A sua fala trouxe o que eu mais esperava que ela pudesse trazer para a gente aqui, que é a humanização do judiciário, sabia? Eu vejo muitos dos meus clientes e amigos que eles olham para o judiciário como um ente, sabe, inatingível, fora da órbita. O juiz, o desembargador. Eu falo, gente, são pessoas, são humanos. Eles sabem dos mesmos problemas que a gente, eles vivem os mesmos problemas que a gente, eles ocupam posições diferentes. E isso ficou claro para mim desde a primeira vez que despachei com você, quando estive lá despachando. E eu vi isso muito claramente em você, essa humanização. Quando você fala da socialização desse prejuízo, eu digo que eu mudaria um pouco o termo para dizer a junção de forças. Se todos se olharem e falar, cara, vamos juntar as nossas forças para virar esse jogo, nós vamos conseguir. Se o credor que fornece o produto para o varejista sentar com o varejista e falar, cara, vamos montar aqui como se fosse uma SPE momentânea, passageira, para a gente enfrentar isso junto, eu vou colocar produto aí, você vai vender, você vai me pagar, e nós vamos passar por isso juntos. Talvez seja a grande solução, mas isso vai precisar da mediação mesmo, sem isso, impossível criar essas alternativas. Parabéns pela tua fala, e assim, o que você disse é o cerne da questão. Falta grana, falta dinheiro. Não existe recuperação, não existe nada se não tiver injeção de capital nesse mercado para que todo mundo possa sobreviver, para que as famílias possam permanecer em suas casas sem morrer na rua pegando vírus, para que os empresários possam pagar o salário dos seus funcionários, para que mantenham suas estruturas, para que aquele dono de um ponto lá na cidadezinha do interior que vive do aluguel daquele ponto, é dali que ele tira a sobrevivência dele. O lojista não pode pagar porque ele não tem dinheiro, nós vamos ter que socorrer esse cara, mas se não sentar e discutir tudo isso, se não tiver dinheiro para fazer, também não acredito. Parabéns. E aí eu chamo meu amigo André Rocha. Grande André, olha que deixa do Dr. Tiago para você. Falta dinheiro. E aí a gente entra, André, no que você vai falar verdadeiramente. A reestruturação dos varejistas sem crédito é impossível. Se não tiver dinheiro nisso, a gente sabe, não vai rolar. E aí o M&A como solução. A palavra é sua. Vamos lá, meu amigo. Bom, muito boa noite a todos. Eu quero te agradecer, Maurício, pelo convite para participar dessa tela, dividindo essa tela, e também ao Shop pela realização dessa live na pessoa do Nabil. Dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, doutor Manuel, doutor Tiago. Eu, antes de entrar nessa questão
dinheiro e do M&A, Maurício, eu gostaria de voltar um pouco para a gente contextualizar a crise que a gente vive atualmente e poder diferenciar aquelas empresas que entraram nessa crise de uma maneira mais capitalizada, né, e que se prepararam também no sentido estratégico. Acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? O varejo brasileiro ele já vem convalescendo desde 2014. Né? O Brasil vive uma crise econômica, né? Começava a se recuperar quando foi atingido por essa pandemia. E essa crise do varejo não foi só econômica, mas também se deu em razão da transformação pela qual passa o segmento, né? Isso não é uma exclusividade só do Brasil, né? A gente pôde ver aí nos últimos 5, 6 anos diversas redes grandes entrando com recuperação judicial, Chapter 11 nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Aeropostale, Radio Shack, Forever 21, mais recentemente, Quicksilver, a própria Toys R Us, que foi liquidada, né? Uma rede de 800 lojas de brinquedo que foi para o Chapter 7. E no Brasil a gente viu também diversas redes aí, como por exemplo o grupo JEP entrando em recuperação, dona da Luigi Bertoli, da Core, a Barretts, Bemart, Contém um Grama. Então, quer dizer, o varejo ele já vinha numa esteira de crise e agora atingido por essa pandemia, onde houve todas essas medidas de isolamento social e o fechamento dos shoppings. E aqui eu queria trazer um pouco mais também para esse universo dos shoppings, porque essa live é da Associação dos Lojistas de Shopping, né? Nós temos aqui 44 pessoas no Zoom participando desse webinar, e eu acredito que a grande maioria são lojistas. Além dessa associação, a ABLOS também, né, foi convidada, que é a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites. Então, eu queria restringir mais a conversa nesse universo. Então, aqueles que entraram nessa crise descapitalizados e não adotaram a estratégia, não se transformaram aí acompanhando as tendências de mercado, como, por exemplo, a entrada no e-commerce, essas redes, esses varejistas estão sofrendo mais, né? E as chances deles sobreviverem são muito menores, né? Aqueles que entraram mais capitalizados, que já tinham um posicionamento mais firme nas vendas online, esses são aqueles que têm mais chances de sobrevivência, né? Se a gente for falar dos segmentos de shopping, os dois principais segmentos é o segmento de vestuário e o segmento de alimentação, né? Embora esse segundo seja tratado mais como serviço. O vestuário, em particular, sofre bastante porque tem um shelf life curto de mercadoria, né? São 4 estações no ano, e se a gente contar aí o período que a gente já está com essas medidas de reestruturação, de isolamento, perdão, já passou uma estação, né? Então, quem atua no segmento de vestuário praticamente já perdeu as vendas de uma coleção inteira. E a alimentação está completamente fechada nos shoppings, né? As cozinhas nos shoppings, muitas estão operando como dark kitchen, alguns falam, usam o termo ghost kitchen, então fazendo entregas delivery de refeições, só que acaba sendo um metro quadrado muito caro para operar dessa maneira, né? Então, realmente, esses dois segmentos foram atingidos principalmente dentro dos shoppings. Alguns segmentos, né, que, por exemplo, supermercados, lojas de material de construção, alguns mantiveram as vendas, outros até aumentaram, né? Não foram tão atingidos quanto esses. Mas ainda ainda aqueles lojistas que entraram numa situação mais favorável na pandemia, a gente tem que lembrar, e aí o Nabil já citou, o Dr. Manuel também enfatizou isso, que 70% dos lojistas de shopping são pequenos, né? Então, nós estamos falando aí de um universo de 105 mil lojistas, 70 mil lojistas são pequenos.
né? Então, o acesso ao crédito, como também já foi dito, ele é extremamente limitado, né? Mais de 80% dessas pequenas empresas tiveram o crédito negado. E quando a gente fala de e-commerce para esses pequenos, eles padecem muito no quesito eficiência, porque eles têm baixa escala. Então, a logística acaba não sendo fácil. E aí que eu gostaria de chamar a atenção para a relação com o shopping center. Quer dizer, o shopping, muitos já não operam e não devem operar apenas como um fornecedor de espaço cobrando aluguel. Na verdade, o shopping ele tem que atuar como um parceiro do lojista, né? Esse conceito, né, do empreendedor de shopping, de ser somente, ter como sua principal fonte de receita somente aluguel, é um conceito já ultrapassado. Então, de que forma que o shopping poderia atuar de mãos dadas aí com esses lojistas? Fornecendo plataformas de marketplace, né, fazendo a gestão de distribuição desses pequenos. Quer dizer, os grandes grupos de shopping, eles têm todas as condições de fazer isso com eficiência, porque estão capitalizados e têm gestão, né? E os lojistas, por sua vez, não têm que se limitar o seu canal de distribuição somente naquele espaço físico de shopping center, né? Eles têm que trabalhar o conceito omnichannel ou multicanal, quer dizer, eu vou fazer delivery, eu vou trabalhar com venda direta, eu vou tentar atingir aquela redondeza do shopping, né, aquela zona primária, né, de outras formas, né? Eu vou tentar buscar o meu cliente, não esperar que o meu cliente venha até mim. E o shopping, ela acaba sendo um dos canais daquele varejista, né? Aquela transação física dentro do shopping, ela vai continuar, ela vai permanecer, ela não vai morrer. Esse momento que nós estamos passando é atípico, né? Nós vamos conseguir superar esse momento, mas o lojista ele não pode depender só daquilo, só daquele fluxo dentro do shopping center. Ele tem que diversificar os seus canais de distribuição. Então, se os shoppings quiserem ter uma taxa mínima de ocupação, 70% praticamente da ocupação é representada pelos pequenos, eles vão ter que atuar de forma a ajudar esses lojistas, né? A dar a mão e como você disse, Maurício, né? Junção de forças, o Dr. Tiago usou o termo socialização. Ainda falando dessa relação, a questão da cobrança do aluguel. Quer dizer, hoje o shopping cobra um aluguel mínimo ou 7% sobre o faturamento. Dos dois, o que for o maior. Mas são raros os lojistas que acabam pagando 7% de faturamento, porque o custo mínimo do aluguel é muito alto, né? Quer dizer, se a gente falar dos pequenos lojistas, eles gastam com ocupação de 15% a 20% do faturamento. Se a gente falar das lojas âncoras, que são os grandes varejistas, esse percentual cai para de 3% a 5%. Então, quer dizer, por que não, nesse momento, o shopping, né, num momento atípico, onde o fluxo está baixíssimo, por que não cobrar só os 7% sobre o faturamento, né, e tornar o aluguel uma despesa variável ao invés de fixa, né? Algo para a gente pensar e que eu entendo que é momento dos shoppings pensarem nessa possibilidade. Uma outra ideia que poderia ser explorada, e essa um pouco mais arrojada, é o shopping pensar, e aí entrando mais já na seara do M&A, Maurício, o shopping poder pensar, eventualmente, de adquirir participação em algumas redes de lojistas em detrimento do aluguel e capturar o upside quando houver a retomada e a recuperação do mercado. Então, quer dizer, isso não é para todo mundo, obviamente, né? A empresa tem um mínimo de preparo, o shopping tem que ter uma avaliação de risco em cima disso. Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter acesso a capital de giro, isso já foi dito. Mas isso é uma possibilidade para alguns, pode ser uma possibilidade para alguns, né? O shopping também atuar como uma espécie de acionista minoritário nessas redes. E aí, falando um pouco do M&A e também do distressed M&A, né?
um termo muito utilizado para transações em sede de recuperação judicial. Né? Você bem pontuou, Maurício, que os varejistas já vêm acumulando muitas obrigações, muitas dívidas, né? E essas dívidas são de tudo quanto é ordem, inclusive trabalhistas e tributárias. E muitas vezes os processos de recuperação judicial eles podem servir como uma boa estratégia de desinvestimento. Né? Então, aqueles varejistas, lojistas que têm ativos e desejam se capitalizar através da alienação dos ativos, eles podem se utilizar, né, do artigo 60 da lei para liquidar esses ativos e o adquirente, então, não sucede nessas obrigações. Né, um caso que aconteceu foi do Grupo GEP, onde, né, o plano foi aprovado com alienação dos principais ativos da empresa, né, inclusive as marcas. Foi uma forma aí de pagar os credores. Isso falando do distress M&A. Se eu falar de um M&A convencional, eu não sei se eu estou ultrapassando meu tempo, Maurício, você me avisa aí que eu não estou cronometrando. Você tem mais 30 segundos. Não, vai ser inevitável, não só no varejo, mas de uma forma geral, e aqui falando do varejo, vai ser inevitável um processo de consolidação, né? A gente fala na crise da desigualdade, essa pandemia, né? Então, quer dizer, aqueles que estão capitalizados, obviamente, vão poder explorar as melhores oportunidades e aqueles que não estão não vão ter outra alternativa a não ser vender os seus negócios. Então, quer dizer, essa concentração vai passar por grandes oportunidades de empresas capitalizadas comprarem concorrentes, comprarem marcas e se fortalecerem ainda mais. Quer dizer, esses vão sair ainda mais fortes e aqueles mais fracos vão ser absorvidos. E as chances também daqueles investidores de oportunidade, né, que veem naquilo uma oportunidade de entrar no segmento, comprar na baixa, né, que agora é o momento de entrar e vislumbra aí uma recuperação e também lucrar com o upside. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que olhar muito para essa relação shopping-logística. Eu acho que isso é fundamental. E só para terminar, em relação à recuperação judicial, eu concordo com o doutor Manuel Justino, né, a recuperação judicial não foi feita para o pequeno empresário, ela é muito eficiente para a pequena empresa, é um processo caro, moroso, não serve a esses. Mas, muitas vezes, e aí eu volto de novo, dependendo do estágio, diferenciando o estágio de cada empresa, quando foi acometida pela pandemia, se as ações de execução estiverem muito avançadas, se os shoppings, naquele caso concreto, estivessem recusando a negociar, estiverem entrando com ordem de despejo, ao mesmo tempo os bancos executando garantias, a recuperação judicial, muitas vezes, ela se torna inevitável, né? E aí eu já estou falando dos médios e dos grandes, claro, mas ela serve como um bom remédio para evitar a falência da empresa. E aí, pegando também o gancho do doutor Tiago, lembrando que ainda que ela suspenda as ações e execuções, nada adiantará se o varejista entrar com um pedido sem ter já um parceiro para poder colocar dinheiro. É aquela coisa, no primeiro mês já vai vencer aluguel, ele já vai ter que fazer compra de mercadoria, e se ele não tiver esse capital de giro, novas ações e novos pedidos de falência vão acontecer e a situação fica sustentável. Com isso eu encerro a minha exposição, Maurício. Obrigado. Perfeito, André. Muito boa a sua participação, muito obrigado. Você deu o exemplo de que, de repente, os shoppings poderiam investir em algumas empresas no sentido de adquirir participação. Se não me engano, o Nabil pode me corrigir se eu estiver enganado, foi o que aconteceu com a Forever 21 lá fora, não foi, Nabil? Não foi uma rede de shopping que comprou? Então, você tem alguns exemplos hoje, Maurício, inclusive quando as grifes internacionais vieram para cá, algumas parcerias com alguns empreendedores acabaram sendo feitas para que eles pudessem vir. Por exemplo, eu monto a tua loja,
você entra com a tua marca, mas o empreendedor de shopping banca toda a estrutura dentro de todo o alinhamento que essa marca tem. Então, são altos investimentos. O Grupo Sonae, por exemplo, em Portugal, tem várias operações de varejo. Sendo um empreendedor de shopping, tem várias operações de varejo. E essa aqui pode ser também uma saída inteligente para grupos médios e grupos grandes. Claro que tem que fazer essa análise, essa avaliação, porque em algum momento essa pandemia vai passar e a gente entende que o mercado volta naturalmente. O Brasil já passou por centenas, dezenas de crises. Essa é uma crise diferente, mas não deixa de ser uma crise. Então, a gente acredita nisso e as colocações que foram feitas da relação lojista-empreendedor, eu tenho o tempo inteiro falado para os empreendedores, a gente tem uma relação muito boa com eles, de que esse momento é um momento de... não tem ganha-ganha, é perde-perde, mas perder para estar junto, perder menos, porque quando o lojista sai do empreendimento por qualquer motivo, e principalmente nessa pandemia, você não consegue repor nos próximos 6, 7 meses, ninguém vai entrar, com raríssimas exceções. Então, é muito melhor você fazer um bom acordo de ajuda, e esse percentual de faturamento sem dúvida nenhuma, uma ajuda inteligente, porque se o lojista vende normalmente 100 mil reais por mês, ele paga 7%, então ele paga, teoricamente, 7 mil reais, só que o aluguel mínimo hoje é 10, 12 mil, para uma loja de 50 metros quadrados. Puxa, se eu faturar nessa pandemia, que eu estou faturando 20% do normal, com 80% de prejuízo, então eu vou faturar o quê? 20 mil reais. Não posso pagar 10, 12 mil reais. Então, se eu pagar 7% sobre 20 mil reais, eu pago 1.400 reais. É bem razoável, é bem injusto, e eu posso continuar sofrendo, mas não desisto da minha loja. Então, acho que essa relação, sem dúvida nenhuma, é uma relação inteligente para a gente sobreviver nesse momento. Muito bom. E aí você praticamente respondeu a pergunta que eu ia te fazer de um dos participantes. Ele perguntou exatamente sobre isso. Nabil, como você mencionou, os varejistas estão em uma situação complicada. Um dos pontos essenciais para a sobrevivência é o equilíbrio da relação com os shoppings. Qual é, na sua visão, a forma mais justa de pagar o aluguel neste momento? Seria a eliminação do aluguel mínimo e pagamento de aluguel percentual das vendas? E como o shopping tem se posicionado nesse sentido? Você meio que já respondeu isso, né? Ao shopping... A gente tem tido um contato muito estreito já há muitos anos com os shoppings, porque eu entendo que a minha relação como presidente de uma entidade, eu tenho que ter uma excelente relação com quem a gente representa, mas eu não posso esquecer que em alguns momentos a gente tem opiniões contrárias aos grupos de shopping center. Na hora que você tem uma relação amistosa, boa com eles, você fala aí algumas verdades, você faz algumas colocações, eles respeitam as suas colocações, e eu tenho lutado muito. E vai um exemplo muito prático aqui do que aconteceu. Quando os shoppings, no mês de março, fecharam, e entramos no mês de abril, onde teríamos tranquilamente o mês todo fechado, e eu falei com o conselho da Brás e dizia para eles que era muito justo não cobrar aluguel durante o período fechado. E fui para a imprensa e coloquei que a conversa foi muito boa e que eles não vão cobrar. Por outro lado, o presidente, o CEO da Brás, que é o Glauco, também um amigo da gente, ele foi para a imprensa e falou, não é bem assim. Eu que falo pelos shoppings, e a gente sugeriu de que esses aluguéis fossem postergados para a gente discutir lá na frente. Eu comecei a ligar para cada empreendedor de shopping. Foi um trabalho maluco, porque os maiores grupos de shopping hoje, você tem mais ou menos 45 administradoras de shopping, e ligando, conversando, e para minha alegria, a grande maioria desses grupos, em meados do mês de abril, ou final de abril, entenderam de que não havia a mínima condição de cobrar o aluguel durante o período fechado. Então, esse diálogo com os administradores de shopping, essa relação, ela é muito importante,
e eu agora estou conversando com eles para que o percentual seja o melhor modelo para essa parceria se fortalecer e sair todo mundo bem desse momento aí, que é ruim e está todo mundo perdendo. Muito bom. Eu vou poupar o doutor Tiago de algumas perguntas que podem comprometer a sua avaliação. Existem aqui alguns que estão em recuperação, eu não vou lhe dar esse pepino, mas eu vou passar para o... Não, mas dá para falar em tese, vá. Para o doutor... Não, mas eu vou te dar uma espinhosa. Doutor Manuel, vamos lá. Uma pergunta do Valberto aqui. Ele é um recuperando, uma empresa em recuperação. O que será feito das empresas que já se encontram em recuperação judicial e que terão que renegociar obrigatoriamente seus planos de recuperação? O projeto de lei 1937 que se encontra no Senado pode ser a salvação? O aspecto Obrigado pela pergunta e obrigado por transmitir a pergunta para mim. O aspecto da recuperação em andamento e o aspecto da alteração do plano é algo que já estava internalizado aí na cabeça de todo mundo, não é? Várias empresas apresentam, está me faltando o termo, como é que é quando apresentam um novo plano? Aditivo. Isso. Vocês não têm esse troço? Tem palavra que você não lembra de jeito nenhum? Essa é uma que eu não lembro. Aditivo ao plano. Tem sido apresentado, aliás, agora na Oi, eu acabei de ver a notícia, a Oi está apresentando um aditivo ao plano inicial. Então, não me parece que esse seja um problema que exija ser alguma novidade judicial ou jurisdicional, porque isso já é bem conhecido. Tiago, aliás, nós todos sabemos disso, não é? Então, vamos dizer, a situação continua a mesma. O problema é que o aditivo não vai resolver, porque você vai continuar com o velho problema. Eu preciso de dinheiro. O que adianta eu fazer um aditivo e dizer, você tem dinheiro para pagar? Não, não tenho. Então, que aditivo que você vai fazer? O problema, volto a dizer, não é jurisdicional, o problema é econômico. Precisa resolver o problema, e isso eu sempre esqueço também, precisa resolver o problema de caixa, o problema de liquidez. Tem que entrar dinheiro. Eu falei que recuperação não faz dinheiro. Aditivo também não faz, é igual recuperação. Então, claro, a pergunta foi muito boa, mas eu diria que continua exatamente da forma que estava antes, com o problema da crise em que ninguém tem dinheiro. Me parece que é mais ou menos por aí, meu caro Maurício. Sim. E o 937, ele perguntou se pode ser a salvação. Posso adicionar? Eu acho que um ponto que chama atenção no PL, né? De novo, isso é PL, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não e não podemos contar com isso. Sim. Mas é a possibilidade de colocar os débitos pós-concursais dentro da recuperação judicial, né? Não quero entrar aqui no mérito da discussão, isso gera bastante polêmica, mas eu acho que esse deve ser um dos motivos da pergunta do Valberto, né? Aqueles que acumularam dívidas depois do pedido e têm a chance de pós-RJ dentro da recuperação. E um outro ponto do PL é a questão da negociação preventiva. Mas, nesse caso, eu entendo que, principalmente aqueles que entraram mais saudáveis na pandemia, a negociação ela já vem ocorrendo já tá rolando, né? De espontânea, exato. Uma evidência disso é, por exemplo, o caso da Restock. A Restock entrou com a Extra, só que, se a gente observar, os shoppings não estão na Extra da Restock. Ela entrou com a Extra para poder reescalonar as debêntures, né? A dívida com os debenturistas. Então, quer dizer, isso é um sinal de que os shoppings, até o presente momento, pelo menos com esse grupo mais estruturado, mais capitalizado, eles têm negociado preventivamente, né? A gente sabe que vai chegar uma hora que essa situação pode mudar, mas, por enquanto, esse é o cenário. Alguma coisa a mais? Doutor Manuel. Maurício, eu só queria falar 1397. Deixa eu dizer o seguinte, não é que eu quero... Aí falo, pô, mas esse cara é desanimado, hein? Velho às vezes é meio desanimado. Não é que é meio desanimado, é que tem experiência, que lembra. A lei 11.101, ela ficou em discussão
de 93 a 2005, durante 12 anos. E todo aquele projeto caminhava debaixo do braço do deputado lá, que era o relator. O que houve, hein? Do deputado, que era o relator. O Nabil está se arrumando ali. Todo aquele projeto não valeu nada. Porque quando caiu no Senado, o nosso amigo, o senador Rames Tebet, ele aproveitou 8 artigos e botou 190. Então, eu tenho uma certa resistência a estudar projeto de lei. A mesma coisa é o projeto 6.229, aquele que estava, todo dia ele ia ser aprovado, todo dia ele ia ser aprovado, está esquecido. Então, eu até admiro bastante todos que estudam projeto de lei, mas eu tenho uma resistência profunda. Eu falo, olha, deixa eu estudar a lei, que já tem bastante, e projeto depois a gente vai ver, depois que virar lei. Tá? É que você tinha perguntado para mim sobre o projeto, então a resposta que eu tenho que dar é a mais desanimadora possível. Tá? Não, ótimo. Muito obrigado, professor. Bom, doutor Tiago, o Kaique Rachid, esse aqui eu resolvi passar para o senhor porque também é meio espinhoso, mas ele diz o seguinte: a crise é de crédito, isso é inegável, e para buscar a solução, pelo menos para tentar atenuar a crise, tem que vir mesmo do Poder Executivo com injeção de liquidez, como pontuado pelo doutor Limonge. Mas, dado o momento decorrido, já podemos observar que isso não ocorrerá na magnitude necessária. Isso posto, no âmbito do judiciário, para fazer pegar a mediação, é bonito isso, como beija-flor atuando no incêndio da floresta, poderia esse poder se valer da prerrogativa de impor judicialmente aos demandantes a mediação no esforço para deflagrar essa cultura? O meu amigo Kaique, além de grande advogado, é um grande poeta. Poeta, bonito. Putz, veja só, imposição de mediação pelo judiciário, parece que o judiciário não está querendo trabalho, né? Não, mas não, eu entendo. O Paulo Furtado, meu colega, vocês devem todos conhecer, ele tem uma ideia atualmente a última decisão dele de processamento da recuperação judicial, ele nomeou uma mediadora na decisão de processamento, e ele tem como ideia, como norte, uma vez definido o processamento da recuperação judicial, mandar para uma Câmara de mediação, uma ideia de mediação de 60 dias. Devedor e credores. Se sair o acordo lá, ele homologa, ele converteria a recuperação judicial em extrajudicial, e isso valeria. Vale, assim, é o melhor dos mundos, são os atores se compondo, né? O que eu acho é que qualquer imposição, ainda que, olha, ser obrigado a negociar, se o sujeito não tiver com vontade de negociar, não adianta, né? Então, eu acho que parte um pouco para uma mudança de cultura, aquilo que o Dr. Manuel bem sublinhou, que é aquele amor ao litígio, né? Amor ao processo, por uma questão mais de composição. Mas isso precisa de uma mudança de cultura, que talvez a pandemia e os efeitos desastrosos dela deixe como um legado positivo, quem sabe. Só resta ter esperança. Boa. A esperança não será a última que morre, né? A gente tem que estar sempre... Muito bom. Eu me lembro de uma poesia, já que está todo mundo falando em poeta, só que eu não me lembro se é do Oswald de Andrade ou de quem é, que estava tudo perdido. Ele falou, então o que resta? Ele falou, só resta agora ouvir um tango argentino. Lindo! Um tango argentino. O Piazzolla não ia mal agora, não. Não ia. Com bom vinho ia ser muito bom. André, é claro que os bancos emprestam... Eu ia comentar, só que me ficou a dúvida na pergunta do Kaique. Aliás, um abraço para ele.
se ele está se referindo à mediação na recuperação judicial ou à mediação como uma forma alternativa de resolução do conflito. Não, pelo que eu entendi da pergunta dele, ele se referia a uma decisão judicial que impusesse uma tentativa de mediação. Não necessariamente na recuperação, né? Não necessariamente. Porque a mediação como uma alternativa para a resolução, ela é importante, assim como outras, né? Os sejusques empresariais também que estão sendo implementados, isso vale a pena também. Esse é um projeto piloto interessante. Interessante. O Paraná, né, foi meio que puxou, foi a locomotiva aí nesse processo, mas tem algumas questões de ordem prática que eu acho que ainda precisam ser superadas, né, no âmbito das negociações, mas eu acho que é uma boa iniciativa dos tribunais aí no sentido de aliviar, de achatar a curva do judiciário. André, tem uma pergunta aqui de um anônimo. Os bancos não emprestam, as travas bancárias impedem a empresa de ter o caixa, o capital. O que fazer diante de uma situação dessa? Ô, Maurício, eu fiquei com a pior pergunta. Bem feito, quem mandou? Eu acho que a questão é que quando a empresa já está extremamente endividada e a crise já está bastante avançada, os recebíveis já estão todos tomados, né? E quando os recebíveis já estão tomados, a empresa precisa de um dinheiro clean, ou de um fomento para poder gerar novos recebíveis, né? E no atual cenário, sem ter uma garantia real para oferecer para essas instituições financeiras, né? Se a gente estiver falando de empresas em recuperação judicial, a gente pode falar de FDICs, também FDICs, bancos de middle, fica muito difícil conseguir esse dinheiro para o fomento, né? E ainda que tenha garantia, no atual cenário, a garantia vai ser bastante desagiada, né? Não espere que o montante a ser concedido vai chegar perto do valor da garantia, né? Porque hoje o valor de uma venda forçada é muito baixo, né? Devido à crise de liquidez pela qual a gente passa. Então, assim, o varejista que não tem garantia real para oferecer, não tem recebíveis, é realmente uma situação muito complicada. E a gente pode falar da maioria, né? Porque os varejistas, o principal ativo deles são os recebíveis, né? Aliás, a operação de cessão fiduciária de recebíveis, um dos objetivos da criação dela foi justamente gerar crédito para os varejistas, né? Que é o que eles têm de ativo para oferecer. O resto é gôndola, cabide, prateleira, né? Então, na atual conjuntura, aqueles que são maiores, têm garantia real, que possuem imóveis próprios ou algum tipo de operação verticalizada, esses têm mais chances de conseguir crédito. E aí também tem a alternativa do M&A, que a gente já falou, né? Perfeito. No equity. Muito bom, senhores. Chegamos aqui ao final da nossa live, do nosso webinar. Eu queria deixar aí para vocês as considerações finais. Fiquem à vontade. Bom, então deixa eu começar aqui para dar um abraço a todos, mas passar também uma mensagem que a gente está trabalhando. Nós criamos aí um grupo de mais de 20 entidades, mais de 60 empresários, chamados empresários grandes de primeira linha, um grupo que se chama Unidos pelo Brasil, Unidos pela Saúde, Unidos pelo Emprego e Unidos pela Renda. E a gente entende que, nesse momento, para a gente sair dessa crise, na hora que acalmar um pouco essa pandemia e os leitos aí pelo Brasil tiverem um pouco mais disponíveis, suportáveis e mais tranquilos, entende que nós temos que sair para uma campanha onde o Brasil todo tem que se envolver e convidar os consumidores, que somos todos nós, a ajudar o Brasil a se reerguer. E eu acho que a grande mensagem é: vamos voltar a consumir
a viajar, que é uma forma de a gente recuperar os empregos, é uma forma de a gente sair às compras, claro que de uma forma dentro da capacidade de cada um, mas é fazer o sacrifício, porque nesse sacrifício a gente tem uma solução. Eu entendo que essa é uma mensagem que a gente tem que viralizar, uma mensagem que todo mundo hoje sente. A gente ficou um pouco mais sensível, a gente ficou um pouco mais fraterno, a gente quer ajudar. Eu acho que essa é a melhor forma. Eu vou levar isso para o governo federal. Eu acho que é um movimento nacional, de toda a imprensa, todo mundo tem que se ajudar. E, no momento certo, a gente tem que fortalecer essa mensagem para que a gente consiga sair dessa, não vou nem falar mais da pandemia, mas desse momento de uma crise profunda que pode se transformar num desastre se a gente não se unir. Então, essa mensagem que eu quero deixar, agradecer o Maurício, agradecer a todos os companheiros que participaram, ao Tiago, ao Manuel, ao André, e foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Se é por ordem de idade, agora é a minha vez de falar. primeiro falo, é a lei do idoso. Primeiro falo os idosos, depois a juventude se manifesta. Não, eu só queria agradecer, realmente a gente já está se estendendo há um certo tempo, isso aí até às vezes cansa as pessoas que estão ouvindo, mas a última ideia que eu tinha é que eu não queria entrar naquele campo do Tiago, que eu falei, que o Tiago realmente ele deu a visão exata daquilo lá. Eu só queria lembrar uma última coisa ainda dentro daquele assunto, e é um segundo só. É um aspecto que o tempo jurisdicional é diferente do tempo empresarial. Então, não é só o problema de que recuperação judicial não traz dinheiro. Recuperação judicial não só não traz dinheiro, como recuperação judicial não tem o tempo que o empresário precisa. E isso não é culpa do judiciário, não. Esse é o sistema. A verdade jurisdicional é diferente da verdade do empresário que está comprando, vendendo, trocando, etc. Então, volto a dizer, vê se não... Eu vou terminar de... Por favor, vê se não aparece lá no fórum, tá? Resolve. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado. Bom, vou finalizar apenas agradecendo mais uma vez a oportunidade. Eu acho que o debate foi super produtivo. Embora seja um debate sem uma proposição de ideias efetiva, porque no final das contas é um debate de lamentação. Às vezes conversar sobre o assunto é importante. A gente se é o que nos resta. E termino com uma mensagem de esperança mesmo por tempos melhores. Isso vai passar e a gente vai, como disse o Nabil, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. O brasileiro está acostumado a crises, vamos passar por mais uma. Obrigado, Tiago, muito obrigado. André. É muito no que o doutor Tiago, Nabil, também falou. Eu acho que a gente tende a ser, vamos dizer, intoxicado pela situação do momento, né? Nossa visão fica completamente negra em relação ao futuro. Mas essa realidade não vai se perpetuar, né? Isso vai passar, os shoppings não vão acabar, né? E o importante é realmente como a gente vai atuar, né? Como nós vamos nos unir para poder atravessar o vale. E aí, de novo, eu repito, da relação dos shoppings com os lojistas, também consultorias especializadas podem ajudar nesse sentido. Então, o importante, eu acho que é isso, é a gente ser criativo, se unir para poder vencer todo esse momento que a gente está passando. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Maravilha, André. Bom, queria agradecer a todos. Doutor Tiago, muito obrigado por você ter aceito o convite. Meu professor Manuel Justino, muito obrigado por encontrá-lo novamente. Isso realmente é muito especial. Nabil, de todo o meu coração, muito obrigado pela Alshop ter aí organizado tudo isso. André, parceiraço, valeu muito a pena. Valeu. Prazer. E a minha frase é do Silvio de Almeida, jurista e filósofo, companheiro de Mackenzie. O Silvio disse o seguinte: sem o espaço do sonho,
a vida vira pura miséria. Vamos sonhar, gente. Dias melhores virão. Um abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Até logo. Forte abraço.